aqui que está em casa. É um privilégio estarmos aqui para mais uma célula online da Viver e Crer. E eu peço a você que está aqui e você que está em casa a ficar de pé para darmos início à nossa célula online. Feche os seus olhos, você em casa, e vamos orar a Deus. Pai, nós queremos te agradecer nessa noite, porque mais um dia o Senhor nos deu a vida, o Senhor não nos deixou descer a sepultura no dia de hoje, Pai. Muito obrigado, Deus, pela tua misericórdia conosco. Te agradecemos também, ó Pai, pelo pão que o Senhor não deixou faltar, ó Deus, para nós, ó Deus, a nossa família, na nossa casa. Ó Deus, o alimento, ó Deus, que nos sustenta. Ó Pai, muito obrigado. Peço ao Senhor também que venha abençoar, ó Deus, a cada célula, a cada lar, ó Deus, que está aqui, que está assistindo essa célula, a cada lar representado, ó Deus, que está aqui, Senhor. Deus, vai de encontro a cada um, que cada célula, ó Deus, venha multiplicar, ó Deus, mais e mais, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Desde já eu peço a você que está em casa, que vai preparando aí, quem tiver balão aí, vai preparando aí enquanto a gente canta um louvor aqui. Amém? Vamos adorar a Deus nessa noite. Você que pode aí levantar suas mãos, dê o seu melhor louvor ao Senhor nessa noite em nome de Jesus. Perto quero estar, junto aos seus pés. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Diga tudo que há em mim, tudo que há em mim. Quero te ofertar. Mas ainda é pouco, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que eu ganhei, não sou apenas servo, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Põe a mão direita no seu coração e diga: te louvarei. Te louvarei. Diga: não importa, não importam as circunstâncias. Adorarei, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, somente a ti, Jesus. Mais uma vez te louvarei, te louvarei. Não importa a circunstância, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, somente a ti, Jesus. Você pode glorificar o Senhor com as palmas aí em nome de Jesus. Amém. Nós te louvamos, ó Pai, nós te agradecemos, aleluias. Você, como eu disse antes, já pegaram aí o seu balão. Vamos lá, vamos fazer a dinâmica aqui agora. Amém?
Amém. Shalom, amados. Essa é um quebra-gelo e fala sobre o Espírito Santo, né? Que quando nós estamos vazios do Espírito Santo, nós somos um prato fácil para o pecado. E aí, os balões significam, né, a nossa vida, e o isqueiro vai significar o pecado, tá? E aí, quando nós quando nós estamos vazios do Espírito Santo, olha o que acontece. A gente se sucumbe ao pecado rapidamente. Mas quando nós estamos cheios do Espírito Santo, não há pecado que nos atinja. Amém? Então, essa é a dinâmica, né, que o Senhor trouxe para nós, esse quebra-gelo que Ele trouxe para nós nessa noite. E está lá em João, capítulo 14, versículos 16 e 17, que fala assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Amém? Então, que nós possamos colocar em prática e buscar cada vez mais e mais o Espírito Santo nas nossas vidas, para que nenhum pecado, né, venha nos atingir. Porque o Espírito Santo habita em nós. E quando Ele habita em nós, nós somos mais do que vencedores. Amém? Glória a Deus. Amém, amém. Vamos agora para a palavra, né, da célula de hoje. Amém? Você que está em casa pode assentar, você que está aqui também pode assentar. Amém. Shalom, graça e paz, Igreja do Avivamento. Você que pode, aí no seu lar, pegar a sua palavra, a sua Bíblia, você que se encontra aqui conosco, para que nós possamos partilhar da palavra, que Deus possa vir falar tremendamente sobre o nosso coração. Mas antes de tudo, eu queria que você, aí na sua casa, você que se encontra aqui, se coloca de pé. Nós vamos estar orando em nome de Jesus. Amém? Abra aí em João, capítulo de número 14, versículo de número 6. E nós estaremos orando, e logo após o Senhor vai falar conosco, né, nessa célula poderosamente. Eu sei que você que está na sua casa, você vai ser agraciado e impactado pela palavra do Senhor. Amém? Que Deus possa vir tremendamente falar conosco nessa noite. Feche os seus olhos, quero orar juntamente com todos, em nome de Jesus. Ó Deus maravilhoso, eterno e querido Pai, ó Deus, nós nos colocamos, ó Pai, nesse momento, me coloca em sua disposição. Que o Senhor venha alcançar, ó Pai, o nosso coração nessa noite. Que o Senhor venha falar tremendamente conosco. Que nós possamos aprender mais do Senhor. Alcance essas vidas, ó Pai. Irmãos que se encontram em casa, irmãos que se encontram aqui. Que o Senhor possa falar conosco hoje e sempre. Amém. E graças a Deus. Abra aí a sua Bíblia em João, capítulo de número 14, versículo de número 6. Que diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Amém? Amém? Você pode aplaudir essa inefável palavra de Deus em nome de Jesus. Pode se assentar, você que também está na sua casa nos acompanhando, pode se assentar. Irmãos, eu trouxe no meu coração alguns tópicos para essa noite, para que nós possamos aprender mais do Senhor. E como nós lemos agora, e conhecemos esse versículo em João, né, a qual nós lemos agora, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através de Jesus. Hoje eu quero falar sobre esse caminho. Que caminho é esse? Aqui nós já começamos a entrar no primeiro tópico ao qual o Senhor colocou no meu coração, que é uma direção. Jesus aqui, Ele já nos dá um caminho.
O nosso Deus prepara esse caminho para a humanidade. Eu queria que você lembrasse comigo em Gênesis, você que está na sua casa, você que está nos acompanhando hoje, em Gênesis capítulo de número 12, versículo de número 1, diz assim: então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio da sua parentela, e vá para o lugar que eu lhe mostrarei. O primeiro tópico dessa mensagem, o Senhor está dando uma direção para Abraão. O Senhor está dando as diretrizes para Abraão. O Senhor falou com ele: sai da tua terra, sai da tua parentela e vá para o lugar que eu lhe mostrarei. Aqui o Senhor, ele já estava mostrando para Abraão o que ele ia fazer na frente, mais à frente, que ia aumentar as suas descendências, e Deus tinha uma promessa na vida de Abraão. Como o Senhor tem uma promessa na minha vida, como o Senhor tem uma promessa na vida de você que está na sua casa, você que está nos acompanhando, Deus tem uma promessa na vida de cada um de nós. E a mensagem, o tema é o quê? O tema nessa noite é direção do cristão. E Deus aqui já tinha dado uma direção para Abraão. Eu queria que você lembrasse comigo, eu quero falar do segundo tópico nessa noite, de um homem chamado Sansão, a qual o Senhor sabia que iria vir e destinou aos seus pais algumas coisas que ele não poderia acontecer na vida de Sansão. Mas primeiro eu quero lembrar que Sansão, ele era nazireu, da lei do nazireato, a qual não poderia passar sobre a sua cabeça navalha, não poderia comer nada impuro e não poderia passar perto de um corpo morto. E nós conhecemos bem essa palavra, diz a palavra que Sansão, ele sai de um determinado lugar e vai até a terra dos filisteus e agrada daquela mulher. E diz a palavra que ali ele toma ela como a sua esposa. Ele se deixa ser levado ali pela direção do seu coração. Então aqui nós aprendemos no segundo tópico que Sansão, ele se deixa ser levado pelo seu coração, pela emoção. Muitas das vezes nós somos assim. Muitas das vezes nós nos deixamos ser levados pela emoção, pelo coração. E a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Então nós aprendemos nesse segundo tópico que Sansão, ele tinha algo destinado por Deus. E nós sabemos muito bem dessa mensagem. Eu quero trazer também algo no seu coração e trazendo num segundo tópico nessa noite, a direção que Deus deu para Jonas. Primeiro tópico, nós falamos sobre Abraão, a qual o Senhor chamou ele para sair da tua terra, da sua parentela. Segundo tópico, nós falamos de Sansão, a qual ele se deixou ser levado pelo seu coração. E o segundo tópico agora em Gênesis, capítulo de número 1 em diante, você conhece essa mensagem até melhor do que eu. Jonas, aquele do barquinho. Diz a palavra no versículo de número 1, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amita, com essa ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade chegou até a mim. E nós conhecemos que Jonas, ele sai da direção do que o Senhor tinha destinado para ele. E diz a palavra que em vez dele ir para Nínive, ele foi para Tarsis. E diz a mensagem que ele pega o navio, compra a passagem, entra no navio, desce para o fundo do porão e diz a mensagem, diz a palavra de Deus, que ali ele dorme um sono profundo, tranquilo. Mas eu queria dizer para você, para nós que estamos aqui, que Deus,
o nosso Deus, ele tinha uma direção para Jonas. Mas Jonas agora dormia um sono da desobediência, saindo da direção do Senhor. Eu quero dizer para você que está em casa, para nós que nos encontramos aqui, que muitas das vezes o Senhor nos dá uma direção, nos chama para fazer alguma coisa, nos manda fazer algo, e nós saímos do propósito do Senhor, nós saímos da vontade do Senhor, e nós sabemos dessa história, que enquanto Jonas está dormindo, os marinheiros estão no barco, e Deus manda uma tempestade, e até que o mestre do navio resolve descer no porão, e lá se encontrava Jonas dormindo, e ele diz: por que não está clamando o teu Deus? Por que tu dorme dormente? Nós sabemos que a tempestade, Deus envia a tempestade até Jonas, e muitas das vezes, irmãos, você que também está em casa, muitas das vezes, a tempestade vem sobre a nossa casa, a tempestade vem sobre as nossas finanças, a tempestade vem sobre o nosso relacionamento, porque Deus nos dá uma ordem e nós fazemos aquilo que nós queremos. Muitas das vezes nós saímos do propósito do Senhor, da direção de Deus. Foi assim com Jonas, sofreu as consequências por desobediência. Quarto tópico dessa mensagem. Você é conhecedor da palavra, você lembra de um certo homem chamado Ló, a qual o Senhor tinha falado com ele, com Abraão, que fica em Gênesis capítulo de número 13, versículo 10. Você que depois vai estudar, vai consultar. Diz a mensagem que Ló olhou para as campinas verdejantes, olhou para os frutos, estavam tudo maravilhoso. Mas o Senhor tinha dado uma direção para Abraão. Se um escolhesse o lado direito, o outro ficasse com o lado esquerdo. Mas nós sabemos que simplesmente Ló escolheu as campinas verdejantes, porque era bonito, porque era belo, porque já estava dando frutos. Mas do outro lado tinha Abraão, que escolheu Canaã, a terra aonde tinha montanhas, a terra aonde tinha pedras. Mas eu quero dizer para você que também está em casa nos acompanhando, para nós todos nessa noite, que nem tudo que é bonito quer dizer que é bom. A palavra de Deus, ela diz em 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 7, ela diz que o servo de Deus, ele não pode andar por vista, mas sim pela fé. Então aqui essa direção de Ló, ainda que parecia bom, mas ele não sabia cuidar, ele não estava acostumado à agricultura, a cuidar da terra. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor ia prosperar na vida de Abraão, aonde ele pusesse as suas mãos, abençoado seria. Então nós temos aqui uma palavra de Deus para nós cristãos, para que nós possamos andar na direção do Senhor. O quinto tópico nessa noite, a qual Deus colocou no meu coração, é de um homem que todos conhecem a história de Moisés. Um homem que recebeu o chamado para libertar o povo da escravidão, das garras e das mãos de Faraó. Um homem a qual o Senhor chamou ele para que ele pudesse libertar o povo. E diz a palavra que quando Moisés ele começa a andar por um caminho, porque Deus deu a direção para Moisés, e chegando no lugar certo, no momento certo ali no mar, perto de acontecer o milagre, simplesmente em Êxodo capítulo 14, versículo de número 16 e 15,
15, 16. Disse Moisés: disse o Senhor, por que está me chamando? Por que chamas a mim? O Senhor disse para Moisés: tão somente fala para o meu povo, para que eles continuem marchando. A direção que Deus estava dando para Moisés é para que o povo continuasse marchando. E quando o povo chega perto do mar, o Senhor, ele começa a falar com o Senhor, e o Senhor dá outra direção para Moisés: levanta tuas mãos e fende as águas. E quando ele fende as águas, diz a palavra que quando o Senhor fala ali com Moisés, para que ele levantasse as mãos e fendesse as águas com o cajado, o mar se abriu e o povo passou. E diz a palavra que o povo cantou o hino da vitória. Direção dada por Deus. Eu quero te dizer nessa noite, que Deus, ele tem uma direção para cada um de nós. Que a direção a qual o Senhor deu no primeiro tópico para Abraão, era para Abraão, para que ele saísse dali da tua parentela, como nós ouvimos. A direção que Deus deu para os pais de Sansão, nós conhecemos a história, que ele era nazireu, ouvimos agora, mas ele se deixou ser levado pelo seu coração, pela sua emoção. E a palavra de Deus, ela vem nos orientando que o coração é enganoso. O terceiro tópico dessa mensagem nós ouvimos, a qual Jonas recebeu uma ordem do Senhor que era para ir até Nínive pregar para o povo, porque a maldade do povo tinha chegado até a Deus. Mas Jonas, na sua desobediência, então nós aprendemos que Jonas saiu dos caminhos do Senhor. E no quarto tópico nós aprendemos que não devemos andar por vista. Ló escolheu as campinas, mas nós temos que andar pela fé. Eu gosto de observar o meu apóstolo pregando, e ele diz uma palavra poderosa, eu guardo isso comigo, que enquanto muitos ainda não têm fé e não acreditam, o que o apóstolo diz é o seguinte: irmãos, vamos andar mediante a fé. Vamos dar o primeiro passo. O apóstolo diz assim: a gente coloca os pés e Deus vai colocar o chão. Então essa mensagem a qual Ló estava simplesmente olhando para aquilo que era gostoso, nós não devemos olhar simplesmente por vista pelo aquilo que é bom, mas devemos andar segundo a nossa fé, mediante a fé. Não fica esperando. Então nós aprendemos isso. E no último tópico, a qual o Senhor tem colocado nas mãos de Moisés, o Senhor mostrou para ele que era para marchar, que era para que o povo fosse adiante. É uma palavra de encorajamento, para que o povo continuasse marchando. E Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: continue marchando. E Deus está dizendo que Ele colocou um cajado sobre nossas mãos, para que nós possamos seguir e avançar para o alvo, para nós podermos cantar o hino da vitória do outro lado, como Miriam e como todos cantaram naquele momento que foram libertos das garras de Faraó. Amém, irmãos? Por que eu li o primeiro versículo, a qual o Senhor falou conosco em João? Capítulo 14, versículo 16. Que Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Porque Ele é a direção para mim e para você. Ele é a direção para você que está em casa. Ele é a direção para cada um de nós. Então o que nós precisamos fazer? Reconhecer Jesus como o único, suficiente e exclusivo Salvador de nossas vidas. Eu quero dizer para você que está em casa, que quebrou a aliança, que ainda não reconheceu Jesus como único, suficiente, exclusivo e Salvador da sua vida. Eu quero te dizer que Jesus, Ele é o caminho, Ele é a direção certa para um casamento de sucesso. Jesus é a direção certa para uma vida
de sucesso. Jesus é o caminho certo para uma família de sucesso. Jesus é o caminho certo para que o seu trabalho ele seja simplesmente um sucesso. Porque Deus ele não te fez para sofrer não, irmãos. A palavra de Deus diz que se quisermos e ouvirmos, comereis o melhor dessa terra. O melhor dessa terra é para você. O melhor dessa terra é para mim. Enquanto uns estão cogitando em esperando por uma piscina, Deus te deu o mar. Então simplesmente agarra o que Deus está te dando hoje, para que nós possamos ganhar almas para o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Você que está em casa, se coloque sobre os seus pés. Eu quero fazer aqui uma breve oração e estaremos recebendo aqui também um testemunho para que possa ser edificado aí a sua casa, para que possa ser fortalecido na fé. Ó Deus, eu te agradeço, ó Deus, por essa mensagem, eu te agradeço pela tua palavra, porque não queremos, ó Pai, andar segundo a nossa força, segundo a nossa vontade. Não queremos, ó Pai, andar, ó Pai, pelo nosso coração, pela nossa emoção, pela nossa vontade, não, ó Pai. Não queremos andar por vista, mas queremos andar por fé. Não queremos, ó Pai, simplesmente fazer a nossa vontade e desobedecendo a vontade do Senhor como Jonas fez. Não, ó Pai, queremos andar segundo a sua vontade. Ó Deus, queremos que o Senhor coloque sobre nossas mãos um cajado para que nós possamos sim, ó Pai, direcionar tudo aquilo que se encontra em nosso favor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe poderosamente cada um que tem nos ouvido nessa noite, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Dê um aplauso para o Senhor em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Palavra abençoada, né, irmãos? Você em casa também, creio que você foi abençoado. E como não podemos deixar passar que toda célula nós temos a cadeira da bênção, né? Você em casa já conhece muito bem que a cadeira da bênção, ela não é sentou aqui vai ser abençoado, né? Aqui é somente um ato profético, amém? E através das orações nós temos vários testemunhos nas células, né? Eu creio que você em casa também, na sua célula, você tem testemunho com seus amigos que vão na célula, amém? Então, hoje nós temos um testemunho, né? Porque Deus, Ele ama nos abençoar, amém? Então, vou chamar aqui o Pedro para ele dar esse testemunho, um homem abençoado de Deus aqui, que sentou na cadeira da bênção, oramos por ele e Deus o abençoou. Shalom, amada igreja. A fé, confirmando o que o pastor Carlos, mas meu líder Bruno citou aqui, né? É uma coisa que a gente não vê, mas a gente crê. Isso aqui para nós é apenas um objeto, é apenas uma cadeira, mas a partir do momento que a gente coloca Deus na frente, a gente acreditamos que Deus vai fazer, Deus vai abrir as portas. Então, na quarta-feira passada, eu pedi a Deus uma resposta sobre um emprego que eu tanto sonhava, que eu tanto pedi a Deus, e que é sonho de trabalhar em empresa mundial. E o meu projeto era esse. E por honra e glória ao Senhor, na quinta-feira, na quarta-feira foi a célula, na quinta-feira eu recebi a ligação através de uma indicação para trabalhar no Correios. E por honra e glória ao Senhor, eu já começo amanhã a trabalhar pelo Correios. E estou fichado pela graça de Deus. Então é isso. Acredite, aquilo que você acha que é impossível para Deus abrir, para Deus fazer, coloca fé que Deus vai colocar o chão. Não deixa o inimigo tentar parar vocês, porque o inimigo não tem esse poder. Porque você tem um Pai Celestial que luta por você a todo tempo. Então é isso. Meu testemunho é de sonho, projeto, e Deus realizou o meu sonho. E amanhã eu já começo a trabalhar nesse novo projeto que Deus me abençoou. Então é isso, amada igreja. Que Deus abençoe vocês e shalom. Amém. Glória a Deus. Isso é fé, isso é confiar e acreditar em Deus e deixar Deus tomar a direção da nossa vida, como o pastor Carlos acabou de ministrar.
Então, eu peço a você aí de casa, você que está aqui, fique de pé, vamos orar. Você que tem um pedido, né, não dá para fazer com todo mundo aqui, até por causa do tempo. Comece a pedir a Deus agora. Feche seus olhos, peça a Deus que nós vamos orar aqui nesse ato profético da cadeira da bênção. Amém? Feche seus olhos. Pai, nesta hora, queremos, ó Deus, pedir ao Senhor que o Senhor venha em favor dos seus filhos, em favor, ó Deus, de cada vida. Ó Deus, que o Senhor conhece o coração de cada um. O Senhor sabe, ó Deus, o que eles necessitam, o que precisam, Pai. Então vai de encontro, se é cura, se é milagre, se é emprego, se, ó Deus, é uma carteira. Ó Deus, o Senhor conhece o coração de cada um aqui, o Senhor conhece o desejo de cada um. Então vai, ó Deus, de encontro, põe a tua mão de cura, a tua mão de poder sobre cada vida que está em casa, Senhor, em nome de Jesus Cristo. E que possamos, como, ó Deus, ouvimos um testemunho aqui agora, ouvir mais e mais testemunhos do que o Senhor fez e vai fazer na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém? E também nas células nós temos o quadro dos sonhos e dos amigos. Eu creio que todos aqui têm amigo, não tem? E creio também que todos têm um amigo que precisam de Deus, que necessita de vir para Deus, vir aos caminhos do Senhor. Então, você aí de casa, você que está aqui, pense em 3 amigos que você tem. E também creio que você tem um sonho. Qual que é o seu sonho? Você de casa, qual que é o seu sonho? Coloque nas mãos de Deus agora. Vamos orar por esse quadro dos amigos e dos sonhos. Amém? Pai, nessa hora nós também queremos colocar diante do Senhor esse quadro de amigos e de sonhos. Ó Pai, nós sabemos que é somente o Senhor que pode, ó Deus, fazer, que somente o Senhor que pode, Pai, nos dar, Pai. Ó Deus, então nesta hora, eu peço ao Senhor que o Senhor venha de encontro a cada amigo nosso, que nós pensamos aqui, que nós já colocamos, ó Deus, no quadro dos sonhos. Ó Deus, vai de encontro a cada um, ó Deus, onde eles estiverem, Pai, porque não somos nós que convencemos, mas sim o Teu Espírito Santo que convence. Ó Pai, então, que o Senhor venha guardá-los onde eles estiverem. Ó Deus, que eles venham ficar, ó Deus, invisíveis aos olhos do diabo, Pai, em nome de Jesus Cristo. E também colocamos diante do Senhor os sonhos, o quadro dos sonhos, porque todos nós temos sonhos, e são sonhos do Senhor, e o Senhor sonha conosco, que esse sonho, o Senhor, a partir de hoje, venha começar a desatar. Ó Deus, não sei, ó Deus, o sonho de cada um aqui, mas o Senhor sabe, se é o emprego, se é carteira de motorista, se é o emprego. Ó Deus, então, Pai, começa a desatar, abre portas, Deus, para que esse sonho, Deus, se concretize, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Então, que Deus venha abençoar vocês poderosamente e que o Senhor possa lhes dar uma semana abençoada e poderosa. Amém? E essa foi a célula online de hoje. E que espero que você em casa foi abençoado, você que está aqui também foi abençoado. Amém? E que você que não é inscrito no canal da nossa igreja, vai lá, se inscreve, porque tem muitas coisas boas, coisas abençoadas lá para nós. Amém? Deus abençoe. Shalom, beijo no coração.